Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos começando mais um Grupo Lean Live e hoje com o tema O papel da alta gestão na excelência operacional. Eu sou o Bruno, fundador do Grupo Lean, e tenho o prazer de estar comigo hoje para um papo o Amaraí Furtado. O Amaraí ele é CEO da Anfarma Consulting e ele é conselheiro. E hoje ele veio aqui compartilhar um pouquinho da sua experiência em diversas posições de alta gestão, de fato muito bem sucedida, e eu tive a oportunidade também e o privilégio de ter uma passagem, ainda que curta, mas a gente trabalhou por um tempo juntos. Então, tenho certeza que vai ser um tempo muito proveitoso que a gente vai ter aqui. Para o pessoal que está assistindo a gente, eu quero que vocês fiquem muito à vontade para que vocês coloquem perguntas desde o primeiro momento, já aqui no chat. E para o pessoal que depois vai ver pelo YouTube, essa live vai estar gravada e possivelmente até amanhã a gente já posta ela. Amaraí, seja muito bem-vindo e muito obrigado por você ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço, Bruno. Boa noite a todos, né? É um privilégio estar aqui com vocês e falar um pouquinho, né, da experiência nossa nesse universo de melhorias, né, universo de excelência dentro das companhias que a gente já teve o privilégio de estar junto aí, inclusive com você, né? Muito bom. Amaraí, você tem uma carreira assim muito bem sucedida e diversos anos em cargos de alta gestão, mas antes da gente entrar nesse tema da excelência operacional, eu gostaria que você falasse um pouquinho de você, da sua carreira, sua formação. Bem, meu nome é Amaraí Furtado, né? Eu sou mineiro de Campo Belo, uma cidade no interior de Minas, né? No sul de Minas. Tenho um filho de 17 anos, né? Saí muito cedo de Campo Belo, fui para Belo Horizonte, onde eu fiz o curso de farmacêutico e depois especialização em indústria na UFMG. Depois disso fiz, né, MBA em gestão empresarial, depois gestão comercial na Fundação Getúlio Vargas, gestão financeira também na Fundação Getúlio Vargas. Tenho a formação de conselheiro pela Fundação Dom Cabral, né? Mas o maior aprendizado da vida da gente é realmente aquilo que a gente já executou, já aprendeu e já trocou ideias dentro das companhias, né? O primeiro, praticamente, grande experiência minha em gestão foi no Teuto, né, em Goiás, e muito jovem, né? Eu já era diretor técnico do Teuto, né? Eu tinha 24 para 25 anos, né? Depois saí do Teuto, o objetivo era montar a minha própria companhia, né? E essa companhia ela existe até hoje, que é a Farlab, no interior de Minas. Eu saí do Teuto, nós montamos a Farlab e a Cifarma praticamente juntos. Eu era executivo de uma e tinha participação na Farlab. Não tenho mais, né? Participação na Farlab. Nós vendemos em 2001, nós vendemos essa participação, mas montamos essas duas empresas do zero, né? Empresas que não existiam. Depois eu dirigi a Neoquímica e a Ipera, né? Ipera por 9 anos, onde nós dirigimos toda a operação da Ipera no Brasil. Eram 7 empresas que depois nós desmobilizamos essas empresas e levamos para Goiás, né? Então unificamos todas as empresas em Goiás. Nos últimos 7 anos eu dirigi a operação da CIMED, onde nós estivemos junto lá, né, Bruno? E participamos e consolidamos, né, como conselheiro e como COO, todos os processos, né, de inovação, de melhorias, de governança dentro da companhia, né? E agora eu estou cuidando dos meus negócios, né, que a gente tem, a empresa que a gente tem, e também com as duas empresas de consultoria minha, que é a Anfarma e a Sete Consultoria, né? E é um privilégio estar aqui com vocês discutindo, né? Então, essa é um pouco da minha carreira, são cerca de 30 anos aí nesse segmento, né? Eu não gosto de falar esse número, não, mas enfim, fazer o quê, né? São 30 anos aí de carreira. Muito bom. E Amaraí, Isso é dureza, né? Esse nome. em qual desses momentos que da sua carreira na farmacêutica que você começou a ter contato com a excelência operacional? Como que foi o início seu para a excelência operacional?
Então, né, Bruno? Na verdade, eu sempre fui muito incomodado com as questões de melhoria dentro do segmento farmacêutico, né? O segmento farmacêutico, ele demorou muito a entrar nesse circuito de melhorias, né? Era um sistema muito burocrático, as empresas antigas no Brasil, elas tinham redundância, né? Então, estava pouco ligando para melhoria, né? Você não tinha competitividade, então, assim, aliás, não é que não tinha competitividade, não tinha concorrência. Então, as margens eram muito elevadas, então ninguém estava muito preocupado com a competitividade, né? E os tempos mudaram, os tempos foram mudando. Cada dia mais empresa tendo os mesmos produtos, cada dia o mercado mais competitivo, cada dia você sendo mais exigido pelas duas pontas, né? O varejo querendo mais desconto, os fornecedores querendo aumento de preço, enfim. Isso foi trazendo um ambiente que necessitaria ser mudado na indústria farmacêutica. Eu tive o privilégio, Bruno, de, em aproximadamente 2011, 2012, nós começarmos um projeto de excelência junto com a BB Consult, né? Então, nós visualizamos essa necessidade por volta de 2010, 2011. Em 2012, nós participamos, junto com a BCO, fomos a primeira empresa, junto com a BCO, a trabalhar no painel de benchmark no Brasil. Você não tinha nenhum, você queria fazer um processo de excelência, você não tinha referências no Brasil, né? Então, nós participamos, junto com o Fábio, que você conhece muito bem, né? No primeiro processo de benchmark brasileiro de excelência. Então, que eu diria que eu trabalho de forma estruturada, né, com equipes de excelência operacional, acho que isso a partir de 2010. De forma não estruturada, desde sempre, né, porque eu sempre fui muito preocupado com melhoria, preocupado com ter os melhores resultados dentro das companhias, né, independente que área fosse. Né? Se eu estivesse dirigindo a área comercial, eu queria ter bom resultado ali, área financeira a mesma coisa, porque melhoria está em tudo, né? Nós não estamos falando especificamente dentro de uma indústria, né? Nós estamos falando de um contexto global de melhoria, né? Então, acho que é mais ou menos isso, 2012, 2010, de forma mais estruturada. Perfeito. O que que você considera que é o papel fundamental da alta gestão nesse processo de alcançar a excelência operacional em uma organização? Então, né, eu acho que o papel da alta gestão, inicialmente, claro, é como patrocinador, né? Mas se você avaliar tudo que vem ocorrendo, né, é fundamental que o assunto, a pauta excelência operacional, né, ela esteja no planejamento estratégico do negócio. E estando no planejamento estratégico, no mapa estratégico da companhia, né? Nós estamos falando ali a base desse mapa, né? Vamos fazer algo hipotético. Nós estamos falando ali em pessoas, inovação, processo e o topo dessa pirâmide, os clientes e os acionistas, né? A base de tudo isso. E o que que um cliente ele espera, né, quando você fala em processo de melhoria, você está focando nisso. O que que o cliente espera que uma empresa entregue para ele mais? Ele espera o seguinte, olha, o cliente ele quer qualidade e quantidade no momento que ele acha que é adequado, ele quer ter o menor custo possível, né? Ele quer receber um produto com menor preço, para isso você tem que ter o melhor custo, ele quer pontualidade, né? O cliente quer isso. Você tem de fazer o quê? No prazo. Isso tudo está voltado para excelência, né? O cliente quer agilidade, ele quer flexibilidade, é fazer o que ele quer na hora que ele precisa. Tudo isso está voltado no processo de excelência, né? Então, isso é o que o cliente quer. O que que o acionista quer? Lucro, né? Retorno do investimento dele e fluxo de caixa, que é estratégico. Tudo isso está alinhado com o que um processo de excelência e melhoria pode te dar. Então, como não ser estratégico? Né? Então, o papel, para mim, da alta gestão
é patrocinar essa estratégia, né? Como um todo. Claro que tem inúmeras outras discussões sobre isso, né? Mas na minha visão é essa, né? Patrocinar, tá junto nesse processo fundamental que qualquer companhia hoje tem de se preocupar, né? Agora, o desafio, porque é muito comum em qualquer sistema de excelência operacional, quando o sistema ele não está funcionando, é comum a gente escutar assim: não temos o apoio da alta gestão, logo isso não dá certo. Agora, há muitos casos também que a alta gestão ela apoia. Na sua visão, o que que você identifica como principais desafios que a alta gestão enfrenta para ela implementar uma estratégia de excelência operacional? Engraçado isso, né, Bruno? A primeira coisa que quando a gente não consegue fazer algo bem estruturado é falar que é os outros, né? E aí vai também para a alta gestão, vai para qualquer área, né? É comum isso acontecer, né? Mas eu acho que tem muita coisa que está vinculada a isso que talvez tenha de ser dito antes, né? Quando a gente fala, olha, nós queremos implementar um processo de melhoria, principalmente numa empresa que ainda não está estruturada, né? Tem empresas que já flui de uma forma perfeita, a cultura organizacional ela já está preparada para isso, né? Mas quando você está implementando, iniciando qualquer projeto, eu sempre falo o seguinte, né? Tem algumas perguntas que você tem de fazer. Primeiro, onde você quer chegar com isso, né? Você quer utilizar um benchmark? O que que é? Onde você quer chegar? São perguntas que você tem de fazer. Segundo, existe conhecimento dentro da companhia suficiente para isso? O que que você vai fazer para que resolver isso? Você vai contratar o grupo Lean? Você vai contratar uma consultoria? Você vai formar seu pessoal? Como é que você vai fazer? Existe estrutura para implementação? Né? Que você pega, muitas vezes você quer ali, eu sei que você é um grande defensor de que cada um tem de fazer a sua melhoria, né? E está correto. Mas, inicialmente, você tem que ter uma estrutura de suporte para isso, né? Você tem essa estrutura dentro do negócio? O que você tem de indicadores está alinhado com o seu planejamento estratégico? Qual modelo de melhoria você quer adotar? Você vai adotar algo voltado para o processo de Lean, misturado com teorias das restrições? O que é que você vai implementar? O que que você espera disso? Acho que são perguntas que têm de ser feitas para que nos primeiros problemas que existam, você não desista, né? Por exemplo, é muito comum, né? Você chega a um determinado nível, de repente volta tudo atrás. A gente conversava muito sobre isso, Bruno, né? Que o mais difícil que você chegar a um resultado é você manter, às vezes, né? E a mesma coisa na cultura, né? Aí você vem, por exemplo, na questão dos desafios em si, né? Um grande desafio que você tem, diferenças culturais, né, entre as pessoas, entre áreas, é que tem que ser ali dirimidas com nivelamento de conhecimento, com a boa comunicação, né? Eu acho que cabe à gestão patrocinar isso de forma autêntica e não de uma forma superficial, né? Você vai ter complexidades técnicas e operacionais, por exemplo, no segmento farmacêutico é diferente de você fazer um processo de melhoria industrial no segmento de alimentos. É muito mais fácil no segmento de alimentos. No segmento de higiene e beleza, né? Você tem uma proposta ali de uma nova forma de administrar o processo, né? O que que acontece quando algum resultado não vem? A tendência é você voltar num processo anterior. Então, você tem a gestão ela tem de bancar esse movimento, né? Eu acho isso fundamental. Aí cabe às equipes, né, garantir que as melhorias também que foram ditas, elas sejam cumpridas, né? Porque senão você vai ficar ali, a alta gestão também, ela fica numa saia justa, né? Então, eu sempre falo, às vezes uma meta inicial mais flexível é melhor do que você ter ali uma meta inalcançável, né? Então, isso é importante. E conduzir, né? Eu acho que é importante, né? Tanto para a alta gestão quanto para quem está conduzindo o processo, conduzir com o menor nível de ruptura possível, né? Evitando que você tenha de abrir mão de um processo que a empresa, no fundo, ela sabe que é necessário, né?
Então, acho que são perguntas e são desafios que têm que ser conversados e entendidos, né, dentro das organizações, né? Eu acredito muito nisso. Uma leitura que eu já faço aqui sobre o que você comentou, que um dos maiores desafios, ele se passa da alta gestão saber o que ela quer, né? É o que você pontuou aqui nas perguntas. Então, exatamente. Eu acho que assim, quando você não sabe o que você quer, qualquer caminho serve, né? Qualquer caminho é adequado. Então, sabendo o que se quer, tendo um desdobramento dessas discussões, as equipes estando focadas nesse desafio, as estruturas sendo aquilo também que o grupo de melhoria precisa, está permeando na organização a comunicação adequada, as coisas tendem a fluir de uma maneira melhor, né? Agora, o patrocínio de um processo de melhoria ele tem que estar disseminado na empresa, né? Nós não estamos falando de uma área, né? Você vai ter problemas em outras, em algum momento, né? Então, acho que é fundamental isso. A turma está perguntando pouco aí, ô Bruno. Ia comentar isso. Tá no esquenta aqui, o pessoal. Não sei se o pessoal só ligou a câmera aqui ou nem ligou, né, Amaraí? Para o É pessoal que verdade. chegou agora, eu comentei aqui no início que vocês podem ficar muito à vontade para vocês colocarem as perguntas a qualquer momento. E aí eu vou endereçando elas para o Amaraí. Então vocês fiquem muito à vontade. Tem um pessoal que está chegando ainda, é normal. E a live passa muito rápida. Ô Maraí, enquanto o pessoal não vai colocando as perguntas, eu vou mandando as minhas aqui. Vamos lá. Então, Você vamos acha, lá. o que que você identifica como hoje é o maior desafio da alta gestão quando ela pensa em excelência operacional? Que aí eu vou fazer uma afirmação. Ah, é um ponto também bastante conhecido e muitas vezes a alta gestão ela quer a área de excelência operacional, mas acaba sendo um filho esquecido dentro da companhia, né? E essa é uma reclamação onde verbalmente a alta gestão quer, mas na prática ela não age. Você acredita que esse é um dos principais desafios ou qual que é a sua opinião? Então, acho que nós falamos anteriormente a respeito de não se saber onde quer chegar, né? A relevância de ter claramente a importância, a relevância da excelência operacional, das melhorias em qualquer área que são áreas meio, né? E a importância disso para o cliente e para o acionista. Quando a gente coloca tudo isso em pauta e existe um conhecimento a respeito disso em toda a organização, a tendência de que um processo que exista não caia no esquecimento, ou não no esquecimento, mas ele mude de patamar de relevância dentro do negócio, ele diminui. Mas eu acho que tem fatores aí importantes nisso, né? Por exemplo, a necessidade, né, do acompanhamento, né, do forte acompanhamento da gestão a respeito dos processos que estão acontecendo, né? Você ter ali ações continuadas dentro do processo de excelência. É como qualquer outro processo numa empresa. Você fala em consumo de energia. Se você para de falar, as coisas começam a mudar de patamar, voltam a um cenário anterior. É a mesma coisa do processo de excelência. A comunicação, ela tem que estar ali o tempo inteiro, né? Os processos de gestão à vista. É o aprimoramento, né, junto às áreas de interface, porque o que muitas vezes acontece no processo de excelência operacional? Você muda o gargalo de lugar e você cria um verdadeiro caos dentro do negócio. Vou dar um exemplo. Você vai lá, faz uma conexão industrial incrível, né? Aí, de repente, você não fez essa conexão também, esse processo de melhoria dentro de uma área de controle de qualidade. Esse gargalo vai lá para essa área. Você começa a criar uma série de atritos dentro do negócio porque não está conectado os processos de melhoria. É um processo de melhoria que foi executado em uma só área. Ele não está ali com todas as outras áreas de interface. Então,
você começa a ter ali um descrédito, porque o resultado ele não é da cadeia de negócio, ele é simplesmente de uma determinada área. Então, isso é um ponto também muito relevante nesse sentido. O treinamento específico e a necessidade dele no decorrer do tempo. Quando você começa um processo de excelência, o mato é alto. O mato é alto. Provavelmente a empresa não fez absolutamente nada ainda. Seus resultados em um pequeno intervalo de tempo eles vão ser muito bons, mas você vai chegar em um determinado período, você vai ter que ter mais qualificação ali para que esse resultado se mantenha e que ele seja melhor ainda do que ele foi ontem. Então, é importante que isso ocorra. O suporte às mudanças, o apoio da gestão para essas mudanças. Se você não tem um apoio contínuo, começa, igual você falou, esse processo se arrefecer, né? E para mim uma coisa muito relevante, que é o fortalecimento dos canais de comunicação, né? Apoio às mudanças, é, programa de novas ideias, reconhecimento daquilo que é feito, apoio à inovação, né? E, claro, tudo isso, em algum momento, tem que estar lá combinando com o seu DRE, né? Tem que estar lá ou trazendo tudo aquilo que nós falamos lá no início, de benefício para o seu cliente e para o acionista. Isso tem de acontecer, né? Aí você fala, poxa, mas se eu tiver melhoria na segurança, maravilha. Você vai estar diminuindo o número de acidentes, trazendo segurança, ESG para a sua empresa, né? Vai te dar uma visão global de melhoria. Tudo isso faz parte do mesmo pacote, né? Excelência está em tudo, qualquer lugar de uma empresa, né? Então, esse patrocínio, eu acho que a partir do momento que ele sai da alta gestão também, ele começa a permear de uma forma natural. Se todo mundo tiver nesse mesmo. Você fala nas grandes empresas que têm uma estratégia de excelência já extremamente culturalmente, né, bem implementada. Nem se você quiser retroceder, você consegue, né? Agora, é muito comum para quem está implantando, né? Quem está na implementação, aí, claro, as coisas começam a retroceder, se você não tiver o amparo da gestão, a coisa retorna, né? Então, eu acho que é isso. Eu acho que esse cenário ele é dessa forma que a gente consegue não deixar retroceder, né? Mas é uma missão Perfeito, de todo mundo, né? De todos, né? perfeito. Bom, e aí já começou perguntas aqui. Vamos lá. Henrique Marques coloca o seguinte: pode comentar sobre caminhos para a mudança chegar em outros departamentos ou até a alta gestão, quando a iniciativa começa por um departamento específico? Ou quando parte de um diretor, mas tem outros que ainda não compraram a ideia? Então, aí é o que nós começamos a nossa fala aqui, né? É, primeiro que às vezes você não consegue difundir um processo de melhoria de uma só vez em todos os ambientes do negócio, né? Pode ser que a companhia, por inúmeras questões, ela escolha um primeiro ambiente, até mesmo porque funcionaria para ela como um piloto do negócio, né? É comum que as empresas façam essas escolhas, né? Eu mesmo já fiz essas escolhas em determinadas empresas, né? Que a gente até começou por áreas específicas para depois a gente expandir todo o processo. O que eu acho que é sempre importante é a compra. Aí quando o Henrique, né? O Henrique, Isso. ele comenta, né, a respeito do que às vezes uma diretoria não comprou. Se não existe a compra do processo pelo board da companhia, a chance de dar errado é muito grande. É por isso que a relevância de todos encamparem os processos de melhoria, independente se está na área dela naquele momento ou não, né? Porque vai chegar em determinado momento na divisão que ela estiver, né? Agora, a ideia de onde surge, ela pode surgir de qualquer lugar, né? A boa ideia é aí que entra que a gente fala na capacidade de inovação e de recebimento de informações, né? Você tem empresas que criam esses processos de novas ideias, né? Tem empresa que chama de Plin, tem empresa que chama, enfim, Clean. Então, a boa recepção das novas ideias demonstra
que a alta gestão da companhia está realmente envolvida com isso, né? Então, se não está assim, é porque a empresa não está madura o suficiente para estar falando em melhorias e é uma empresa que não está preparada ainda de uma forma mais ampla para ter um processo de excelência permeando por ela. Mas certamente ela vai estar em algum momento, Henrique. Perfeito. Uma outra boa pergunta vem do Jean dos Santos. Boa noite, Amaraí, tudo bem? De que forma a alta gestão pode atuar junto à equipe para garantir um alto engajamento do time de desenvolvimento? Então, o time de. Vamos falar de uma forma mais generalista e depois a gente entra no desenvolvimento em si. Eu acredito que eu tenha falado desenvolvimento de P&D, será? Deve ser, né? Eu fiquei com essa questão também. Jean, se você puder, escreve aqui para gente. É. Bom, vamos falar de uma forma geral, né, de engajamento, depois a gente responde especificamente P&D, pode ser? Vamos lá. Acho que assim, eu sempre tive em mente que às vezes a gente pega equipes que às vezes acham que não pode fazer coisas incríveis e elas conseguem fazer coisas incríveis, né? Eu tive um privilégio agora de dirigir a CIMED, que nós fizemos coisas incríveis lá, projetos maravilhosos, né? Colocamos a companhia em outro patamar dentro do mercado farmacêutico, que eram praticamente as equipes que estavam lá antes, né? E o que que a gente tem de fazer para fazer com que as pessoas se engajem, né? A gente tem aquela questão que a gente, até nas palestras, algumas que eu já fiz, a gente falava sobre, não sei se você lembra, Bruno, 3 P's, né? Propósito, pertencimento, ali, uma coisa mais filosófica, mais de importância, que a gente fala, olha, o porquê que eu, né, o propósito, por que eu, por exemplo, estou naquela empresa, por que que eu quero estar ali todo dia, qual que é a minha motivação, né? O que que me inspira? Por exemplo, eu sou um cara de melhoria, isso me inspira realmente, não inspira, né? A gente vem lá para que pertencimento, né? Eu sempre falo que pertencimento para mim é integração entre pessoas e ideias, né? A pessoa certa, no lugar certo, né? A gente consegue ali uma conexão incrível entre as pessoas. Aí a gente consegue fazer as coisas da melhor maneira possível, né? E quando a gente tem, né, esse propósito, esse pertencimento, a gente tem ali aquela questão da prosperidade das pessoas, do negócio, né? E essa prosperidade, ela pode ser aquela de a gente ter orgulho de participar de algo, reconhecimento financeiro, aquele negócio também da gente fazer história, né, e não ficar contando a dos outros, enfim. Isso é o engajamento que a gente tem de ter, né? O poder da influência, por exemplo, né? A gente já está falando, né, como fazer. É o poder da influência, é fazer com que o porquê seja seja o porquê do outro. Né? A gente conseguir mobilizar as equipes, mobilizar pessoas a fazer o que a gente está mostrando que é o caminho adequado. Né? Não é fácil, é uma mudança cultural. Um processo de melhoria contínua é uma mudança cultural de tudo aquilo que a gente fala. A parte técnica fica com vocês aí, Bruno, né, do Lean, enfim, teoria das restrições, tudo. Mas a parte filosófica da coisa é essa. Se você não tem todo mundo ali remando no mesmo caminho, você não chega. É igual aquele pica-pau, né, na arca, né? Aquele pica-pauzinho, não sei se vocês já viram esse desenho, né? Tá o cara lá, o pica-pau lá. Então, se você tiver a maior parte do grupo nessa linha, você caminha. Você tem ali a motivação, né? Motivação que o grupo tem de ter, né? Que é aquela energia, aquela garra, né? Que faz com que as pessoas mudem de patamar. Cada vitória você está ali comemorando, né? Cabe à gestão fazer isso, né? Não é só comemorar em vitória grande, não. Tem as do dia a dia. É igual a liderança. Quem não lidera em coisa pequena, jamais vai liderar em coisa grande. Não existe conversa sobre isso, né? Então, são fatores que vão fazer com que as coisas aconteçam, né? E a pergunta era de P&D mesmo? Ele não colocou Não? ainda. É, Então, vamos supor que seja, né?
pesquisa e desenvolvimento que ele estava falando ali, né? Repete aí para mim, Bruno, por favor, Claro. a parte final da pergunta dele. De que forma a alta gestão pode atuar junto à equipe para garantir um alto engajamento do time de desenvolvimento? Então, Ele colocou aqui, isso mesmo, é pesquisa e então, desenvolvimento. o que eu mencionei para tudo aqui vale para P&D. O que acontece em P&D é que as pessoas acham, né, que porque trabalham com pesquisa e desenvolvimento, a métrica não vale. As métricas são as mesmas, né? Nós temos dentro da área de P&D, você pode fazer processos de melhoria dentro de P&D, você pode ter fluxo de valor dentro da área de P&D, você pode ter sistemas Kanban dentro da área de P&D, você pode ter Kaizen, MASP, o que você quiser dentro da área de P&D também. Todas as áreas cabem o mesmo raciocínio. Tanto é que está voltado aí para a linha voltada para laboratório, hoje está muito sendo difundida, né? Inclusive a BCO tem um grupo de indicadores agora para P&D. Né? É interessante aí o pessoal todo saber também que já existe isso, né? Antigamente estava voltado só para a área industrial, hoje não. Agora o engajamento é tudo isso que a gente falou, né? Essa nossa motivação e outra, nós não temos de ficar esperando, né, a alta gestão fazer isso. Cada um de nós tem de fazer a sua parte no dia a dia. Aí a coisa fica mais fácil. Alta gestão não engaja e não motiva ninguém sozinho. Né? A gente tem o poder da automotivação. Perfeito. Outra boa pergunta aqui, o Maicon Mantovani. Boa noite, Bruno e Amaraí. Obrigado e parabéns por promover este evento e compartilhar experiências. Amaraí, o comitê diretivo questiona muito sobre qual será o retorno do investimento na implementação de excelência operacional. Como apresentar o retorno sem implementação? Qual seria a abordagem para conseguir o patrocínio do comitê? Obrigado. Então, você tem a abordagem teórica, que é essa que a gente, a gente falou, a gente comentou. Agora, você pode, né, buscar, vamos supor que seja industrialmente, né? Você pode buscar benchmark do mercado, né, para dois motivos. Você pode buscar esse benchmark para demonstrar que o que você tem hoje talvez não seja o melhor e que você tem um objetivo de chegar em algum ponto. É uma maneira de você sensibilizar, né? Demonstrando que, olha, eu estou no ponto A, eu posso chegar nesse ponto B aqui porque o mercado está nesse ponto B e a gente não está. Isso é uma maneira de você sensibilizar. Esse você teria um número ali, né? Um número que você busca. E através desse número você pode estar demonstrando. Você pode estar num outro cenário que as coisas que você está fazendo também não estão dando certo no decorrer do tempo. Né? Você está tendo ali falta de conexão, você está tendo gargalos não esperados, você está tendo um excesso de estoque, você está tendo uma série de coisas. Vamos supor, estou falando do ponto de vista operacional, né? E que isso está trazendo algum prejuízo. Então você tem de conectar isso para que esse número seja revertido. Normalmente quem faz isso é porque o cenário já está ruim, né? Mas você pode usar num cenário bom que você quer ser melhor ainda, né? Quando você tem que provar por números, você pode usar esses argumentos que eu estou te mostrando aqui. Muito bom. Uma outra questão aqui que, em comum, em geral, as pessoas sempre colocam é se tem um caminho recomendado para a alta gestão para ela criar uma área de excelência, né? Tem algum tipo, estilo de profissional? Como que você tem visto essa questão? O pessoal que está nos acompanhando, o pessoal que vai ver isso depois no YouTube, que é de alta gestão. Inclusive, eu tenho visto aqui algumas pessoas que estão aqui, que têm cargos executivos, que estão aqui online. Ele quer começar, a empresa dele não tem nada. O que que você poderia recomendar? Então, quando a gente fala em processo de melhoria, né? O primeiro ponto que eu acho que você tem que buscar um profissional que ele consiga permear nos diversos ambientes, né? Por exemplo, vamos supor que você queira montar essa área, né? Quem encabeçar esse processo
tirando o conhecimento técnico ou não naquele momento, porque nós falamos anteriormente também, você tem de ver se você tem um conhecimento técnico dentro da sua empresa, se você não tem, se você vai formar esse conhecimento, se você vai trazer uma consultoria para suportar. Muitas vezes você tem que trazer no primeiro momento, depois você já tem esse grupo formado internamente para dar sequência, mas é uma área que vai permear os diversos ambientes do negócio. Então você tem que ter um profissional que tem habilidades para isso, né? Tem que ter o conhecimento, que ele vai ter, ou você vai pegar esse profissional com esse conhecimento, você vai formar esse profissional, mas ele tem que ter essa habilidade de permear pelos diversos ambientes para que você tenha uma implantação de projetos de uma forma harmônica, né? Porque às vezes as pessoas pensam que a área de excelência vai resolver o problema, e não é esse o objetivo, né? Ela vai ser talvez uma patrocinadora interna disso, ela vai ajudar nesse processo, mas a melhoria ela cabe a cada área, né? Você vai ter uma diretriz para que isso ocorra, para que nem todo mundo comece a sair igual maluco dentro da empresa. Então você tem que ter um profissional de conhecimento, que tenha fácil trato, que saiba conviver ali com as dificuldades que uma área como essa oferece, que saiba permear entre as diversas áreas, né? Não achando que é dono de verdade, mas constituindo a verdade junto com as demais. Então, eu acho que esse é um grande desafio dessa área. Você, ao mesmo tempo, poder entrar em tudo, mas ao mesmo tempo você tem um limite que você está junto na empreitada, você não é dono da verdade ali. Então, esse profissional ele tem que ter muita sensibilidade, porque conhecimento técnico faz parte do jogo, né? E a área é a mesma Perfeito. coisa. Sim. Mais uma ótima pergunta aqui, a Nathalie Dias Macedo coloca aqui, ó. Boa noite a todos. Como engajar a alta gestão que não possui uma cultura Lean enraizada em incorporar uma gestão por melhoria contínua dentro de um contexto financeiro crítico na empresa, ao invés de uma gestão de apagar incêndios? Obrigada e parabéns pelo evento. É, a Nathalie, né? Ela deve estar falando aí de um problema que talvez esteja vivenciando, né? Esse é um ponto interessante, porque quando você tem uma situação confortável e você quer implantar um processo de melhoria, o cenário, sem dúvida, é um cenário mais fácil de ser administrado. Quando você esperou chegar numa situação delicada para você pensar em melhoria, não é tão simples, porque o que acontece nesse cenário? A tendência dos executivos da companhia é o tal do apagar incêndio, porque você está correndo atrás, a sua mente, ela, ela, ela tá para resolver problemas de imediatos e tira o foco da gestão do pensamento de médio prazo, por exemplo, né? Então, tudo ali está para resolver coisas imediatas. Aquele pensamento estruturado, ele tende a ficar sacrificado, né? O que eu sugiro num caso desse? Que cada um dos gestores façam a sua parte e melhorem o que está sendo executado naquele momento, porque às vezes a companhia não vai ter condição de forma estruturada e falar, olha, nós vamos ter uma área de melhoria aqui dentro. É ter uma contabilidade ali, é puxar para a gestão, por exemplo, é uma gestão de engenharia, que puxa a gestão de engenharia para processo que ela possa fazer a mudança de curto prazo ali. Porque não adianta você falar uma empresa que está em crise naquele momento, que ela vai querer muita coisa estruturada inicialmente, a não ser que ela sofra uma intervenção, né? Aí essa intervenção vai fazer isso por ela. Se for uma empresa de dono que está ali naquele momento difícil, é mais fácil cada gestor, entre eles, buscarem isso. Mas isso é uma posição minha, tá? De experiências em empresas que já passaram por dificuldades, né? Porque hoje a gente acha que tudo também é um processo de melhoria contínua que vai resolver. Às vezes não. O problema da companhia é muito mais amplo do que isso, né? Ele já chegou num ponto muito difícil e medidas muito mais drásticas têm que ser tomadas. Aí já não é um processo de melhoria contínua, é um processo de intervenção, um processo que tem que ser uma coisa mais
top-down, que envolve outros cenários. Isso acontece também. E aí não é melhoria que vai resolver. Interessante esse ponto que você compartilhou, Amaraí, porque muitas vezes a tendência é Ctrl C, Ctrl V, né? Então, se vê o que deu certo em outra empresa, se copia e tenta fazer. Tem um livro muito interessante do Simon Sinek, Comece pelo Porquê. E é daí que se toma essas decisões das quais você exemplificou, né? Então, não necessariamente uma empresa está quebrada, está numa situação crítica, ela não vai ter condições de fazer um baita investimento, e mesmo porque não se sabe nem aonde que é a prioridade. Então, comece pelo porquê. Por quê, né? Exato. E quando eu falei, você falou aí do Simon, né? Esse livro é um belo livro, né? E quando eu citei o porquê lá do início, né? Do propósito, a base das palestras que eu faço, eu baseio nisso, né? Que é o círculo de ouro, né? Então, assim, eu acho que é isso, né? A gente, infelizmente, né? Quando as empresas chegam numa situação muito delicada, tem esse problema. E você tem outro ponto também importante, que às vezes a empresa que não tem um conhecimento para isso, né? As pessoas acham que isso não tem relevância, isso não vai me levar a nada. Aí vocês podem utilizar aquilo que a gente falou lá no início da nossa conversa aqui, né? O objetivo de qualquer processo de melhoria, cliente e o acionista, né? É uma realidade. E o cliente pode ser o cliente interno, o cliente externo, né? Eu não estou falando o cliente exatamente aquele que te compra só, não, mas é um conjunto. E sensibilizar essas pessoas, né, de uma maneira fácil de entender. Porque se usa muito jargão em tudo, né? As áreas estão cheias de jargão, teoria das restrições, Lean, enfim, né, inúmeros. Sendo que você pode usar, às vezes, linguagens mais acessíveis para aquele empresário que não tem essa. Porque quantos empresários no Brasil são extremamente bem-sucedidos, mas não têm uma formação qualificada? A gente fala quando a gente fala de indústria farmacêutica, são estruturas, maioria muito bem já consolidadas, enfim, mas nós estamos falando, às vezes, de uma empresa que o empreendedor foi lá, conseguiu fazer o negócio dele ficar grande, né? Mas não tem aquilo ali. Aí não é a cúpula da companhia, cabe, às vezes o cara está direto lá com o grupo gerencial, com o grupo de coordenação da companhia, e mostrando os benefícios de melhorias, fala, olha, nós podemos chegar muito mais longe se a gente fizer. É um exercício diário, uma catequese dentro de uma companhia. Eu convivi sempre com donos de empresa, né? Até eu dirigi a Ipera, que é uma empresa SA, né? Era sempre uma catequese, né? Eu passei por empresas que o empreendedor era um cara da área comercial, por exemplo, né? Não entendia nada da porta para dentro. Cabe a você estar fazendo ali esse trabalho de tentar sensibilizá-lo, né? Sensibilizar a companhia disso. E assim vai, né? Pode ser que o seu diretor ele não esteja sensível a isso, você pode fazer esse trabalho também, né? Agora, se o diretor é cabeça dura, não ouve ninguém, você tem que buscar outro lugar, né? É assim que funciona a vida. Às vezes a gente também está no lugar errado. Aí a gente tem que ter coragem, que é a principal das virtudes, né? Para você mudar. A gente tem que ter coragem, né? Coragem de largar o que você acha que é também estável para buscar aquilo que você acredita. Aí entra naquilo que a gente já falou. É o acreditar, é o propósito, é o pertencimento ali, né? Eu acredito muito nisso. Eu sempre fiz isso na minha vida. Perfeito. O tempo voa, a gente já está praticamente Mas no já, fim da poxa vida, live. É muito rápido mesmo. nossa, Então, pessoal, se vocês tiverem mais perguntas aqui, aproveitem, coloquem aqui. E aí, enquanto vocês vão colocando, eu queria aproveitar, Mara, e falar o seguinte: a gente está falando sobre alta gestão, mas qual o recado você poderia dar para o pessoal que está na posição do time de excelência operacional?
aquele cara que faz parte desse time de melhoria contínua, você como um cara de alta gestão, qual é o passo a passo, qual é o comportamento que essas pessoas têm que ter para poderem fazer uma entrega bem-sucedida no dia a dia? Então, primeiro, eu acho que cada um tem de comemorar cada vitória. Depois, a gente tem que garantir que essas vitórias permanecem. Que cada vitória que um grupo de excelência vai conseguindo é um tijolo colocado naquela parede, né? E aí, quando isso vai se avolumando, é de uma força, de uma potência muito grande. Então, a gente não pode desistir no primeiro problema que existe, nós não podemos desistir porque em algum momento pode ser desacreditado, tem que seguir o caminho, né? A área de excelência hoje, ela não é mais uma questão de opção, ela é estratégica. O processo de melhoria é estratégico, as empresas estão conhecendo isso. Eu falei para vocês, em 2010 não existia nenhuma indústria farmacêutica no Brasil que trabalhava com processo de excelência operacional praticamente. Nenhuma. Hoje, se você pegar as top 20 do Brasil, eu desconheço uma que não tenha uma área, talvez em diferentes níveis de estruturação, mas que não tem uma área dedicada a esse processo. Eu desconheço uma das top 20 no Brasil que não tem. Eu estou citando o mercado farmacêutico, ele era fora do processo de melhoria. Ele estava à parte, né? Então, isso demonstra o quê? A relevância desse profissional, a relevância desse processo. Né? Que tem um profissional que capitaneia isso, mas é um processo que a empresa como um todo tem de adotar. Então, acreditem nisso, porque a melhoria e a inovação está no futuro. Né? A forma de trabalho antiga está no passado, e realmente está. A cada dia, as empresas precisam mais pensar de uma forma diferente. E pensar de uma forma diferente são as áreas de inovação, de excelência que fazem com que pensem, né? Então é um profissional que deve pensar o seguinte: eu estou no caminho certo. Muito bom. Bom, pessoal, a gente está chegando no fim da nossa live, o tempo voou, o papo é bom, então é assim mesmo que funciona. Hoje a gente teve a oportunidade de realizar a 25ª edição do Fórum Nacional Lean. Eu estou em Recife. Hoje foi um dia bem intenso, foi um dia fantástico. Muita troca de conhecimento, sala cheia, palestras de alto nível. E aí eu já queria deixar aqui para vocês que o próximo evento vai acontecer no dia 9 de novembro em Belo Horizonte. Vai ser a nossa primeira vez que a gente vai fazer um evento em BH. Em geral, eu sempre faço em São Paulo. Esse ano eu decidi mudar. Então havia muitas solicitações, então a gente está levando o evento para BH. Já tem muita gente boa lá confirmado. Tem farmacêutica, tem Abbott que vai estar lá, tem Vale que vai estar lá, tem pessoal da Boticário, muita empresa boa, muita troca legal. Se vocês estiverem interessados, me chama depois que eu posso até conseguir um cupom de desconto. Amaraí, quero te agradecer novamente pela oportunidade, eu sei que você está à viagem a trabalho, por ter conseguido esse tempo para estar falando aqui com a gente. E considerações finais, você quer deixar algum recado? Agradecer mais uma vez, Bruno, né, o convite. A gente está sempre à disposição. Agradecer a todos que estão aqui conosco. Né, sejam corajosos e felizes na jornada de vocês. É um prazer estar aqui com vocês. Pessoal, é isso. Muito obrigado pela participação de vocês. A gente posta lá no Instagram essa live que vai estar gravada e postada no YouTube. Valeu, pessoal. Tchau. Valeu, Obrigado, pessoal. Tchau, Amaraí. Boa tchau. noite, Valeu, gente. obrigado.